Clínica da Alma, pronto para abençoar você e a sua casa, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de transformação e de libertação. Por isso, quero cumprimentar esses que são usados como instrumentos de Deus para trazer essa palavra rica ao nosso coração. E eu cumprimento aqui meu amigo Rogério Goulart. Fala aí, Sérgio. Pastor Rogerão, firme, forte, cada vez melhor. Graças a Deus. Meu querido pastor Olzeir Rogério também está ali. Ele e o Rogério estão naquele novo filme, 2 Tons de Azuis. Rogerinho, tudo bem, Rogerinho? Tudo bom, Serginho. Cada vez melhor? Graças a Deus. Pronto para um programa aí de bênção, para ser usado por Deus? Em nome de Jesus. Amém. E o meu amigo, parceiro, nosso querido Aldemar Guerra. Fogo em All Revelo, né? Hoje... Eu já começo a lembrar das potocas dele aqui antes de começar o programa. É uma figura esse grande. Tudo bem, pastor Guerra? Hoje, o tema hoje, né? Nós vamos falar sobre coisas repetitivas, então vou repetir umas 5 para você. Porque... Então sim, mas isso não é nem maldição, não. Isso é bênção hereditária e de amizade, bênçãos fraternais. Você já notou que tá todo mundo de azul, não tô de pois gravata tons de azul, azuis. você de camisa azul. Pois todo é, mundo, ué. Agora aqui nós estamos aqui festa, tudo azulado aqui. mas quem... Homenagem ao Grêmio do nosso Isso, graças a Deus. Fui bem agora. Foi. Mais um ponto. Mas o Galo ganhou também, né? 4, verdade. Né? Ganhou de um azul. De um azul, tá vendo mesmo. Tá. Mas é isso. Pastor Guerra, nós vamos lá. falar, já iniciar esse tema aí, tão polêmico, às vezes controverso, mas para nós aqui esclarecedor e abençoado, que é maldições hereditárias. E nós vamos falar sobre essas repetições que se sucedem. Não é isso, meu querido Guerra? Acontecimentos repetitivos, né? Eu vou ler um texto aqui em Gênesis 16:1 que fala assim: Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sara a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Nós temos aqui também em Gênesis 25:21, a questão de Rebeca também, que repetiu, e Gênesis 30:1 e 2, a questão de Raquel também, que foi, repetitivos. Então, essa aqui já gerou uma maldição, já gerou uma questão, que repetiu na família. Então, muitas vezes, essas maldições, elas vão repetindo até alguém quebrar isso aí no mundo espiritual. Pastor Guerra, então, para a gente ilustrar de uma maneira mais específica ao nosso telespectador, é bem aquela condição: olha, meu avô teve uma empresa e quebrou. Sim. Meu pai teve uma empresa e quebrou também. Eu tenho uma empresa e minha empresa está na beira de quebrar. Parte por isso. Na beira da tábua lá, e tem que... Eu dei um exemplo. Já fica na beira da tábua. Depois eles falam por que a gente não pode juntar aqui. Tá vendo? O pessoal de casa nos encontra na rua aí. É uma situação, Jesus. Quando estamos, eu e o Guerra aqui, é molecagem só. Né, Guerra? Com certeza. Mas é porque a alegria disso aí, a gente tem que ser leve, né? Isso. Mas eu dei o exemplo aqui de empresas, mas a gente vê casamentos fracassados, doenças, mais do que até a questão genética da doença, uma questão espiritual, vamos dizer, genética espiritual daquela enfermidade, não é isso, Rogério? Isso é importante nós analisarmos, pegando esse texto que o Guerra citou, o que na realidade, um dos fatores que denota uma maldição que vem passando de geração para geração, que tem agido na árvore genealógica daquela família. São situações repetitivas.
Obviamente, nós estamos começando a falar sobre as questões, ou seja, negativas, malditas. Tem o outro lado que nós vamos falar, que são as bênçãos também, é óbvio. Mas o que a gente quer dizer é que são várias áreas das nossas vidas que podem estar sendo afetadas por situações repetitivas que vêm dos nossos antepassados. Como o pastor Serginho falou, enfermidades. Tem várias pessoas da família que morrem de câncer, problemas cardíacos, problemas relacionados com outras áreas da... Eu atendi, Rogério, desculpa aqui, só para talvez eu acho que nos ajuda a ilustrar. Eu atendi uma família, atendi uma viúva, porque o marido dela havia acabado de falecer, né? Há pouco tempo havia falecido de um desastre de automóvel, o mesmo que aconteceu com o pai dele, numa faixa etária muito próxima. Normalmente é próximo. Ele morreu com 43 anos e o pai morreu com 44 de um acidente automobilístico. E assim, ela morre de medo do filho. Sim. O que o filho quer ser? Piloto de automóvel. Meu Deus. Então, assim, é um negócio bem... que tem que ser muito bem trabalhado, né, Rogério? Exatamente. Então, essas são situações que a gente tem muitas experiências para compartilhar de pessoas que vêm trazendo sobre os seus ombros um legado maldito que vem de gerações, onde aqueles que estavam investidos de autoridades sobre nós, como os nossos pais, avós, bisavós, tetravós, tatravós, etc., né, e mães também, né, avós. Então, eles, uma vez que abriram essas portas no mundo espiritual, é a tendência natural de que a outra geração seja afetada por esse mesmo mal e a outra geração seja afetada pela mesma situação, até que isso seja quebrado em nome de Jesus e seja eliminado, ou seja, através da cruz do Senhor Jesus, através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. É possível haver, então, remissão de pecados e estancar todas essas ações que vêm passando de uma geração para geração. E isso é uma situação importante que a gente quer aqui iniciar hoje, trazendo esse tema para nós pensarmos e já começar a falar também de outros textos que nos dão uma certa base, sustentação para isso, né, Rogério? Eu quero aproveitar que você falou a respeito do poder do sangue para a remissão disso, lembrar que nós falamos nos últimos programas a respeito de 4 princípios. O primeiro princípio é que todo pecado ele gera consequências. Então, toda atitude de desobediência a Deus ou que se opõe à vontade de Deus, ele vai gerar consequências. Então, esse é o princípio número 1. Princípio número 2, o tempo não apaga pecado. Então, não importa quanto tempo aquilo fique, o tempo não consegue, o tempo não tem esse poder e essa força para apagar o pecado e, consequentemente, também para eliminar as consequências desses pecados. Terceiro princípio, o pecado precisa ser remido. Então, há uma necessidade de um sacrifício remidor, que aí, no caso, o Rogério coloca o sacrifício de Jesus como esse sacrifício necessário e suficiente para remir todos os pecados e tirar as consequências desses pecados. E o quarto princípio, Deus leva a sério toda a aliança. Então, a aliança que é feita, mesmo que eu esteja debaixo de uma influência de mentira e de engano, ela precisa ser considerada porque Deus considera. Então, nós vamos usar exatamente esses 4 princípios para que a gente possa entender tudo aquilo que a gente vai dizer daqui para frente. Então, esses princípios é como se fosse aquilo que sustenta os argumentos, porque princípios eles são imutáveis. Não tem como eu mudar o princípio, porque Deus estabeleceu isso, essas verdades como princípio. E são baseados nessas verdades que nós vamos caminhar. Agora, nós vamos abrir um pouquinho o leque e trazer para nós e para o nosso entendimento a questão desses comportamentos repetitivos. E o texto que o Guerra leu em Gênesis capítulo 16 e citou os outros 2,
ele é um dos exemplos que nós temos e muito, muito claro para a gente ver que são comportamentos que vão passando de geração a geração. Então, olha, Abraão, ele gerou um filho, Isaque, por uma intervenção de Deus, um milagre de Deus na vida dele e de Sara. O seu filho Isaque teve uma dificuldade para gerar filhos. E aí ele teve que, inclusive, orar em favor da sua esposa para que, agora preste atenção, havia uma herança e uma promessa de Deus para Abraão? Sim, mas Sara era estéril. Essa promessa de Deus para Abraão, ela é confirmada através de Isaque? Sim, mas a esposa de Isaque também era estéril e Isaque precisou orar para que a esposa concebesse. A herança se estabelece através de Jacó. Jacó teve outras esposas, mas a esposa a quem ele amou, ele teve que orar para que ela também concebesse. Então, a esposa do coração, a esposa por quem ele trabalhou 7 mais 7 anos, né? Ele precisou orar para que ela tivesse filhos. E é muito interessante que na vida de Jacó, a esposa de Jacó chegou a virar e falou e clamar para Jacó: dá-me filhos, dá-me filhos. E ele vira e fala: por acaso sou eu Deus? Né? Então, e a gente vai perceber que são situações que elas vão se repetindo de geração em geração, até que venha realmente uma intervenção de Deus, até que haja esse processo onde Deus muda a história das gerações presentes e futuras. E é esse contexto que a gente quer deixar bem claro. E você pode estar agora ouvindo, parar e pensar em situações repetitivas na sua família. Então, já foram colocadas aqui inúmeras situações. Você mesmo, Serginho, colocou, né, a questão dos casamentos. Né? Então, nós temos, por exemplo, situações de casamentos que são desfeitos, situações de abortos repetitivos na família, situações de fracasso financeiro, situações de doenças ou enfermidades que são repetitivas, acidentes. Então, são inúmeras as situações que a gente vai percebendo que acontecem conosco, aconteceram com os nossos pais e aconteceram com os nossos avós. Ou a gente vê hoje acontecer com os nossos filhos e vê que aquilo que aconteceu com os nossos filhos foi exatamente o que aconteceu conosco. Mesmo a gente não sabendo a história dos nossos antepassados, porque, infelizmente, nós perdemos muito, né, da história dos nossos antepassados, mas nós vamos observar que aquilo que os nossos filhos estão vivendo, estão passando, são situações que nós passamos por situações muito parecidas com elas. Então, há um sinalzinho, né? Um toque do sino, desperta-te, né? Para que você comece a fazer o levantamento, um inventário. Pesquise, pergunte sua mãe, pergunte seus avós, situações que você percebe que são situações repetitivas. Né? É bem sobre isso que eu queria perguntar, Rogério. Às vezes a gente fica pensando em a gente trata algumas questões como coincidências, meramente. Mas como identificar que é essa que possa vir a ser uma maldição hereditária? Como que a gente identifica esse processo aí? Além dessas pesquisas. Né? A pesquisa ela é muito importante, né, para a gente ter essa visão. E nós temos um questionário que é adotado, uma ficha de aconselhamento, que ali nós separamos para algumas áreas, que até mesmo para ajudar as pessoas a poderem identificar isso, né? Porque assim, o primeiro sinal é esse, às vezes pode até pular uma geração, mas a outra geração ela é afetada, né, pela mesma situação que ela vai se desdobrando. E é importante a gente olhar, porque normalmente a gente faz assim, bisavô, avô, pai, filho, etc., neto, né? Mas nós temos que olhar as lateralidades também, não é? Porque às vezes é o pai, mas o pai teve 5, 6 tios,
né, irmãos no caso, né, o avô teve não sei quantos irmãos também da mesma forma, e nós temos que olhar todo o contexto, que muitas vezes a gente percebe que a família vai sendo afetada também na lateralidade, né, tios, os primos, sobrinhos, você vê de uma certa forma uma direção, ou seja, uma repetição, quer seja como nós falamos na área emocional, por exemplo, pessoas com uma série de situações assim, problemáticas nessa área. Áreas mentais, por exemplo, situações que se repetem, da questão de problemas mentais, né, problemas relacionados, como nós já falamos aqui, a casamento. Bipolar. A questão da bipolaridade, né? A questão da área financeira, como falou aqui, de bancarrota, ou seja, de perder tudo, de falir, né? E tem áreas relacionadas também com questão, com o caráter também. Por exemplo, orgulho, né? Uma família onde impera a questão do orgulho, a questão de áreas relacionadas muitas vezes com frieza nos relacionamentos. Enfim, tem uma série de situações. Então, essa é uma das questões importantes. Como o Sérgio perguntou, como que a gente pode identificar? Por isso, a importância de nós fazermos essa visão macro, de nós podermos fazer esse apanhado geral, não é? E a gente entender e perceber se essas coisas estão se repetindo. Se você não consegue enxergar nada, né? Então, assim, não mexa nisso, não é? Porque, na realidade, a gente percebe que existe uma situação que é a nível de legado. Todos nós temos um legado. Por quê? Assim como nós temos o DNA, onde você tira o sangue, você pode fazer pesquisa a respeito de paternidade, existe o DNA espiritual também, que nós herdamos dos nossos antepassados. Por quê? Porque a autoridade que está sobre o homem, sobre a mulher, de ligar na terra ou desligar, consequentemente traz sequelas no mundo espiritual. E aí todos os filhos que estão sendo gerados debaixo desse guarda-chuva, consequentemente eles são, de uma certa forma, atingidos por isso. Por exemplo, nós vemos questão de assassinatos, por exemplo, de sangue sendo derramado na árvore genealógica. A tendência natural de continuar havendo sangue, né, nas outras gerações, ou assassinatos, ou problema de brigas e morte através com derramamento de sangue. Então, são situações que nós temos que analisar, ver. Se você não tem informação a respeito da sua família, não é só pegar o lado do seu pai. Você é subproduto, eu sou da árvore genealógica da minha mãe e do meu pai. E aí vem a mim. Então, assim, nós temos que ter a visão dos dois lados. Então, é importante a gente perceber essas questões para a gente poder trabalhar, e nós vamos aqui desenvolver e trazer outros textos também, que a palavra de Deus nos dá base para isso. A questão dos pactos também que são feitos, e eles trazem na família, por exemplo, um pastor, ele foi ministrar numa pessoa na África e tinha 400 anos que um demônio acompanhava a família. E aquela maldição foi gerando. Foi um pacto que houve, aí Deus revelou ali, quebrou, tá? Aí libertou, aí terminou aquele problema na família ali. Então são muitos pactos, a gente pega muito isso. Pactos que foram feitos por antepassados. Dentro da família, tem coisas que é no próprio útero, a pessoa vai, tá? É consagrada no útero, é ministrado ali, e dali para frente aquela pessoa ali já vai nascer com aquela maldição em cima da vida dela. O que a Bíblia também fala por um lado bom também, né? Sim. As mulheres, por exemplo, a mãe de Sansão já o consagrou na sua gestação para ser ali nazireu de Deus. Tem esse lado, tem um lado assim, como tem um lado bom, tem um lado ruim, que é aquilo que a gente está falando. Todos devem fazer isso, o lado bom, né? Orar, abençoar e tudo. Consagrar desde o ventre ao Senhor. Isso é importante aqui, porque sempre nos perguntam, pastor, a educação de filhos ela começa quando? No dia que você fica sabendo que está grávida. O casal ficou sabendo que está grávido, hoje, ali já começa, né, a educação. O pai, atenção, o pai abençoar a mamãe, abençoar a criança, já ministrar ali essas palavras de bênção, de vitória para a vida dessa criança, né? E já fazer essa consagração. O que é a consagração? Consagrar significa separar para o uso exclusivo de quem? De Deus, é o caso que é aquilo que nós estamos ensinando aqui.
Pastores, quando a gente fala sobre maldições hereditárias, esse vocês devem tomar pedrada de um lado, do outro. O telhado é totalmente de vidro, não é verdade? Por isso que a gente está tentando construir uma linha de raciocínio. Uma ideia. Então, para a gente já começar a pensar nessa linha de raciocínio, quando alguns dizem assim, olha, mas a Bíblia me ensina que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já passaram, e eis que todas se fazem novas. Então, as coisas velhas de família, de maldição e tal, pegam esse texto específico para poder refutar essa ideia da maldição hereditária. E vocês, o que dizem? Quem que escreveu esse texto? Nosso querido apóstolo Paulo. Pois é, foi o mesmo que escreveu que tinha um espinho na carne e que por causa desse espinho na carne, Satanás o esbofeteava. Então, as coisas velhas todas se passaram? O próprio apóstolo Paulo responde essa pergunta quando ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, a gente precisa entender, Serginho, não pegar um texto isolado. A gente precisa entender aquilo que eu estava falando. Por isso que a gente está estabelecendo uma linha de raciocínio em cima de princípios. Então, vamos olhar isso de acordo com o princípio. Então, tudo se fez novo? Sim, tudo se fez novo. Por quê? Porque nós somos nova criatura. E se nós somos nova criatura, tudo se faz novo. O Senhor esquece de todo o nosso passado? Sim, o Senhor esquece de todo o nosso passado. Nós não. Nem nós, nem Satanás e seus demônios. Não tem na Bíblia nenhum lugar onde está escrito que Satanás deixou de ser o seu acusador. Não tem na Bíblia nenhum lugar ele não foi que despedido do carro. Não foi, Serginho, nem tirou férias. Esse que é o grande problema. Nem dorme, né? Ele nem dorme, né? E é tão interessante que a gente pensa ele assim... nem cochila. Nós aqui temos a nossa idade limitada, 50, 60, 40. O que acontece? O diabo é milenar. Então ele vem acompanhando tudo e ele vai sendo legalista. Exato. Sim. Ele vai pegando essas legalidades, talvez, de um adultério numa geração passada. Ele já traz peso para a geração seguinte, eu posso dizer assim, não é verdade? Só uma colocação aqui para inteirar o pastor Rogerinho. O senhor aqui. pode fazer até 2 colocações, 3. É porque tem um texto que fala que Jesus levou sobre si, pelas suas pisaduras, lá em Isaías nós somos sarados, certo? Mas nós temos que orar para a enfermidade. A gente tem que orar. A pessoa está enferma, a gente vai lá e ora. Mesmo ela sendo lavada e remida no sangue de Jesus. Então as pessoas têm que ter o entendimento, que tem que haver essa ministração para que as pessoas sejam curadas. Aí vem o quê? Vem a fé, vem detectar o problema da pessoa. Levou assim. Mas tem que ministrar? Tem. Maldição é a mesma coisa. Tem que detectar de onde veio a maldição para ser quebrada no nome de Jesus. Não confunda uma coisa com a outra. Interessante que normalmente esse texto as pessoas usam para falar a respeito de maldições hereditárias. Sim. Mas agora, quando o cristão está depressivo, não se usa esse texto. Quando ainda sofre os fortes efeitos das feridas da rejeição desde a sua infância, não se usa esse texto, Quantas vezes luta com pensamentos de morte, de suicídio, e aí não se usa esse texto, Então, muitas vezes a gente usa por conveniência, Mas nós temos que entender que nós somos tentados 24 horas, somos desafiados muitas vezes a abandonar a fé, nós somos desafiados muitas vezes, a dizer não tem jeito para a minha vida, Ou pensamentos de loucura, pensamentos de desânimo, de abatimento, de prostração, A ponto de Paulo dizer isso que o Rogério falou. O que eu quero, eu preciso fazer, eu não consigo fazer, não dou conta não. Por quê? Porque essa força é muito grande.
não é? E que em outra ocasião ele mesmo disse, olha, eu esmurro o meu próprio, corpo, trazendo a servidão. Exatamente. Por quê? Porque nós somos tentados, nós somos investidos por Satanás e seus demônios para que a gente desista na nossa caminhada. Isso acontece. E também, com isso, eu quero dizer assim, você não é o pior dos pecadores porque você está sentindo isso. Eu quero dizer que existe solução para o seu problema, existe solução, não é? Jesus, ele se fez maldito em nosso lugar, para quê? Para que tudo isso fosse chupado, como ele fez, chupou sobre ele, para que nós pudéssemos experimentar a verdadeira libertação que ele nos dá. Agora, mesmo nessa caminhada, nós vamos ser tentados a desanimar, como Jesus foi tentado, nós vamos nos sentir muitas vezes só, em grande parte do tempo nós vamos nos sentir só, né? Nós vamos muitas vezes achar que aquilo que nós estamos fazendo não está, trazendo frutos, não está, trazendo mudança na vida das pessoas. Tudo isso acontece. Tudo isso acontece. Não quero dizer que isso é maldição. Não é maldição. Mas eu quero dizer que nós podemos sofrer isso e mesmo assim nós podemos olhar em Cristo Jesus e lançar sobre ele todos esses sentimentos, porque ele sentiu tudo isso, para que então nós possamos receber aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, que é a vitória sobre todas essas situações. Não é? Agora, Rogerinho, você falou sobre essa construção que vamos fazer, né? Aí, para trazer entendimento e clareza ao nosso telespectador sobre esse assunto, maldições hereditárias. Você citou 4 princípios, né? Repita para a gente quais são esses 4 princípios, para que isso já nos ajude a nortear aí os pensamentos. Então, o primeiro deles que está baseado, nós usamos o texto de Gênesis capítulo 3, que é onde entra o pecado. Então, todo pecado gera consequências. Então, esse é o primeiro princípio. Então, todo ato de desobediência e de oposição a Deus, ele vai gerar consequências. O segundo princípio é: o tempo não apaga pecado. Então, o tempo não tem esse poder. Então, aquilo que aconteceu, igual o Guerra citou, impacta 400 anos, porque tem 400 anos, ele não foi desfeito. Ele continua valendo. Por quê? O tempo não apaga o pecado. Se o tempo apagasse o pecado, os pecados lá de trás já estavam resolvidos. Jesus não precisava vir para morrer pelos pecados do passado, se o tempo apaga pecados. Só um adendo nisso aí, a gente vê, por exemplo, algumas questões, por exemplo, da nossa nação, do nosso país, né? Quando o nosso país ele vive aí essas corrupções, também vai muito pela forma como ele foi colonizado, como ele foi descoberto, como foi lidado ali com os primeiros habitantes, as corrupções, né? Troca-se mercadorias por índias e aquilo ali já se estabeleceu o quê? Um legado, né? Que já veio aí de anos, já que mais de 500 anos. Até mesmo aqueles que foram trazidos para cá para serem os trabalhadores e os colonizadores portugueses. A forma, né? A escravidão, que foram né? trazidos. Então, tudo isso gera um legado. E o tempo não apagou. E o tempo não apaga. Mais de 500 anos e a gente está aí lutando. E uma das coisas muito interessantes com relação a esse legado foi o movimento que nós tivemos muito intenso no Brasil, principalmente na época de comemorar os 500 anos do descobrimento, que houve um mover da igreja realmente em revisar essas estruturas da fundação da nossa nação. Então, a gente começa a avaliar, Serginho, por exemplo, por que países que foram colonizados pelos Estados Unidos, e você pode avaliar todos eles, têm uma qualidade de vida muito melhor do que os países colonizados por Portugal e Espanha. Então, você vai ver que a Inglaterra tinha, né, uma herança e um legado para passar para as suas colônias diferente do que o legado de Portugal e o legado da Espanha. Então, você vai percebendo isso. O tempo não apaga pecado. Segundo ponto. Terceiro ponto. O pecado precisa ser remido e não há remissão sem sacrifício. Quando nós paramos e olhamos e vimos isso
no texto de 2 Samuel, capítulo 21, nós vimos que foi necessário que se enforcasse 7 descendentes de Saul diante do Senhor. Esse foi o pedido que os gibeonitas fizeram. E até antes mesmo, Rogério, desculpa essa intromissão, mas até antes mesmo lá no Éden. Sim. Né? Quando o homem cozeu ali para si roupas de folhas para tapar ali a sua nudez, Não foi suficiente. não foi suficiente. É o que a gente pensa normalmente, o que eu faço me resolve. Isso. Não. Não. Deus fez um derramamento de sangue, Sim. animais foram mortos para que fosse feito as Exatamente. peles ali para cobri-los, né? Para tapar a nudez, para tirar, né, A a vergonha, né, daquela situação. Então, esse é o terceiro ponto, terceiro princípio. A necessidade de um sacrifício. E é aí que entra o sacrifício de Jesus. O quarto princípio é que Deus leva a sério as alianças. Então, essas alianças que foram feitas, e aí, lembrando, todo pecado é uma aliança com o reino das trevas. Porque há uma rejeição E que já de fecha lá Deus. com o primeiro. Exatamente. Então, se todo pecado ele é uma aliança, Deus ele leva a sério toda a aliança que é feita. Tá certo? Então, aí você tem 4 princípios que formam um ciclo. Mas no meio desse ciclo tem o sacrifício remidor de Cristo Jesus. Tem uma cruz. Tem uma cruz. Né? Tem aquilo que tem força suficiente para interromper esse ciclo e trazer a vitória. Uma coisa interessante com relação à aliança, Sérgio, que uma aliança é como uma lei. E uma lei, ela tem vigor e tem força até que se estabeleça uma lei superior a ela. E aí que está. Toda aliança, ela tem esse poder, o poder de aliança. Mas a aliança de Cristo Jesus é uma aliança superior a todas as outras. Por quê? Porque é uma aliança no sangue de um justo. E nada tem mais poder do que essa aliança. E durante o processo nós falamos aqui como identificar essa maldição hereditária. E em identificando esta maldição, o que fazer? Eu queria só voltar numa questão que você falou, que eu achei pode. interessante, sobre a questão da coincidência. Que muitas pessoas, elas entram nisso, isso é coincidência e tal. Isso aí tem que ser colocado para que não haja confusão na sua mente. Muitas vezes algumas coisas acontecem repetitivas na sua vida e muitas vezes não tem nada a ver com maldição. Saiba, colocar essas coisas, pesquisa a palavra de Deus, faz a sua árvore genealógica aí, procure, saber de onde veio isso e de que origem que foi essa maldição na sua vida. Porque muitas vezes você está achando que é coincidência e você está com uma maldição aí, alguém chegou perto de você, tá? E veio você já está com a maldição. Chega uma pessoa com um espírito de engano aí, fala que é coincidência, vai te levar para o outro lado aí. Então presta atenção nisso aí, ora a Deus e busca a direção do Senhor aí em cima dessa questão. Vai só piorar um quadro já instalado. Só piorar, isso mesmo. Aí o Guerra falou sobre essa condição da coincidência e eu perguntei como lidar com isso. E aí, por exemplo, vem os enganadores, vem aquelas pessoas que vão querer te tirar do foco. Como lidar, pastor? Olha só, Sérgio, essa questão de como lidar, ela é muito importante dentro de uma perspectiva quando o Espírito Santo de Deus ele vem e ele retira essas vendas dos nossos olhos. Por exemplo, nós estamos falando um tema que é super delicado. Talvez você que está nos assistindo, também não sabe de que condição que você está nos assistindo. Talvez você nunca ouviu sobre isso. Então, de repente, as escamas dos olhos são retiradas. Puxa vida, eu nunca prestei atenção nisso, nunca me importei. Talvez eu sempre crie nessa condição de que todas as coisas se fizeram novas, então, como diz 2 Coríntios 5,17, então eu não preciso me preocupar mais com isso. Mas ainda você luta com situações na sua vida, às vezes na área da sexualidade, talvez na área do seu casamento, na área das finanças, enfim, várias áreas que podem estar sendo assim afetadas
né? E aí, normalmente, nos leva a fazer uma reflexão a respeito dos nossos antepassados, como que foi a condição do seu pai, como foi a condição da sua mãe, dos seus avós, etc. Então, o mais importante nesse processo todo é nós dependemos do Espírito Santo. Porque uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que essa área não tem que ficar cavocando coisa, sabe? Eu não tem que ficar tentando achar alguma coisa. O Espírito Santo ele é especialista em trazer luz, né, aquilo que verdadeiramente precisa ser tratado, né? E, infelizmente, nós temos um outro universo de pessoas que até hoje não fazem nada na vida porque ainda estão cavocando coisa, porque estão tentando justificar seus fracassos, justificar as suas, sabe, as situações que não estão bem na sua vida, tentando nominar esse problema por causa de uma maldição não tratada. E às vezes é posicionamento. Isso aí pode ser uma transferência até de culpa, né? Sim, exatamente. Tentando justificar os erros através disso. E não é isso que nós estamos aqui falando. Nós estamos falando de fatos reais que vidas estão dependentes ou aprisionadas nisso. Agora tem, por outro lado, um número de pessoas que tentam o tempo todo dizer que isso é maldição. Meu pai era assim, meu avô era assim. Mas e aí? Você vai ficar dando essa desculpa até quando? Depende o quê? De posicionamento, decisão, escolha. Jesus já levou sobre si, aí vem todas essas maldições e a partir de agora você tem que se posicionar e viver em cima das suas escolhas. E escolhas erradas traz consequências. Escolhas certas também têm consequências abençoadoras, né? Então,